A depressão foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século XXI. Doença silenciosa, ela é ainda incompreendida, inclusive por quem sofre do problema. Já se fala sobre uma epidemia de depressão, pois ela atinge a 10% da população mundial. E esse índice aumenta a cada ano. Vamos falar sobre isso. É depois da vinheta. A depressão é o mal que predomina nas consultas psiquiátricas e de psicologia clínica. Em breve, ela poderá ocupar o segundo lugar entre as causas de doença e de incapacidade, ficando atrás apenas dos problemas cardiovasculares. Com suas variações correspondentes, a depressão afeta crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, pessoas de todas as classes, ricos e pobres. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. No sentido patológico, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparece com frequência e pode combinar-se entre si. É imprescindível o acompanhamento médico tanto para o diagnóstico como para o tratamento adequado. O surgimento de apenas um sintoma deve servir de alerta para se tomar uma providência antes que a solução se torne mais difícil. Vamos elencar aqui alguns sintomas da depressão. Humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia. Desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis. Desinteresse, falta de motivação e mesmo apatia. Falta de vontade e indecisão. Sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio. Pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. A pessoa pode desejar morrer, planejar uma forma de morrer ou mesmo de tentar o suicídio. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Tudo é visto sobre uma ótica depressiva, em tom cinzento para si, os outros e o seu mundo. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento. Diminuição do desempenho sexual. Pode até manter uma atividade sexual, mas sem a conotação prazerosa habitual e da libido. Perda ou aumento do apetite e do peso. Insônia. Dificuldade de conciliar o sono. Múltiplos despertares ou sensação de sono muito superficial. Despertar matinal precoce, geralmente 2 horas antes do horário habitual, ou menos. Frequentemente, aumento de sono. Dorme mais e mesmo assim fica com sono a maior parte do tempo. Dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos, tais como dor de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou de uma pressão no peito, entre outros. Causas que podem levar à depressão, levando aqui em conta a depressão como uma doença. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro de um indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, dopamina. Substância que transmite impulsos nervosos entre as células. Outros processos que ocorrem dentro das células nervosas também estão envolvidos. Ao contrário do que normalmente se pensa,
Os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequência e não causa da depressão. Vale também ressaltar aqui que o estresse pode precipitar sim a depressão em pessoas com predisposição, que provavelmente é genética. A prevalência da depressão, ou seja, o número de casos numa população, ela é estimada em 19%, o que significa que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresentam um problema em algum momento da vida. O tratamento da depressão, ele é essencialmente medicamentoso. Existem mais de 30 antidepressivos disponíveis. E ao contrário do que alguns temem, essas medicações não são como drogas que deixam a pessoa eufórica e provocam o vício. A terapia é simples e, de um modo geral, ela não incapacita ou mesmo entorpece o paciente. Para ter uma ideia, alguns pacientes precisam de tratamento, manutenção ou mesmo preventivo, que pode levar anos ou mesmo uma vida inteira para evitar o aparecimento de novos episódios. A psicoterapia, ela ajuda o paciente, mas não previne novos episódios e nem cura a depressão. A técnica auxilia na reestruturação psicológica do indivíduo, além de aumentar a sua compreensão sobre o processo da depressão e na resolução de conflitos, o que diminui o impacto provocado pelo estresse. Agora, muito importante, somente um médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamento e receitar remédios. As informações aqui desse vídeo estão disponíveis apenas de caráter educativo. O tratamento da depressão, ele é realizado de 2 formas, por meio da farmacologia e da psicoterapia. Na maioria dos casos, é indicado um tratamento farmacológico inicial, que é prescrito por um médico ou um psiquiatra. E, ao mesmo tempo, ele é seguido de um plano de intervenção psicológica que prepara o indivíduo para sair da depressão e impede que a doença se manifeste novamente. Mas uma das grandes barreiras para a cura da depressão é quando o paciente não quer fazer algo que envolva mudanças de hábitos ou mesmo mudanças de atitudes pessoais. Preferem se limitar a uma pílula. Isso gera uma situação em que o próprio medicamento, sem a perspectiva correta, ele pode dar uma falsa sensação de melhora. Mas se, por exemplo, a pessoa tiver tendência a manifestar um distúrbio bipolar, euforia ou depressão, o medicamento errado, ele pode exacerbar os períodos de euforia sem necessariamente eliminar todos os componentes ou sintomas negativos. Se você está manifestando os sintomas da depressão, precisa entender que o futuro não está à mercê das circunstâncias. Fuja de todo sentimento de desespero e incapacidade. Confiar em Deus como um ser disposto a ajudar e proteger facilita e favorece aqueles que o procuram. E é o primeiro passo para se beneficiar da espiritualidade que essa conexão produz. Um relacionamento com a divindade que inspira paz interior. É o mesmo sentimento de um pequeno menino que vai com as mãos dadas com o seu pai por um caminho pedregoso. Ele não tem medo, porque sente segurança em uma mão forte. Da mesma forma, no caminho da vida, a pessoa que confia em Deus sabe que há risco de todo tipo e o tempo todo, mas a sua fé no Criador a faz olhar para o futuro com serenidade, porque tem certeza que o seu Pai Celestial a protegerá. O conteúdo desse vídeo foi extraído da revista de Psicofisiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo e do livro Poder da Esperança. Se essa mensagem lhe foi útil, curta, compartilha e se inscreve no meu canal.